que nós temos semana de consagração, saiu assim, nessa semana, só que é nessa semana da semana que vem, né? A data está certa, é semana que vem. O que está errado é o nessa, né? Então é na semana de 13 a 17, nós vamos ter uma semana de busca, de dedicação, de entrega ao nosso Deus. Então você se prepare. Se quiser fazer nessa semana já, pode fazer. Tá? Nunca é demais buscar ao nosso Deus. Nunca mesmo. Então busque mesmo no nome de Jesus. A turma do Urbanescência vai ficar conosco aqui hoje. E nós vamos continuar com o nosso estudo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Ô Tiago, me ajuda a chegar o quadro um pouquinho para frente aqui, faz favor. Filipenses 3, você lê para a gente, pastor, por favor? Enquanto a gente arruma aqui. Espera só um pouquinho. 3, 12 a 15. Chega para trás agora. Filipenses 3, 12 a 15. Pode ler. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para o alvo, para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pensam que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Isso. Deixa aí marcado esse texto na sua Bíblia e leia lá em Mateus. Antes de você, releia aí o versículo 14. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me, prossigo. Aí o 15 agora. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas de que forma? Qual forma? Deixando para trás e caminhando para frente. Não ficar preso no passado. Agora Mateus 6, deixa aí marcado e leia Mateus 6, 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso, nós já vimos aqui, estamos estudando sobre a relação do tempo com as nossas posturas diárias, para vivermos da melhor forma possível, para ninguém viver mal. Muita gente vive mal, vive acabrunhado, chateado, entristecido, não sabe aproveitar o bem do dia, né? Eu já disse aqui, quando Jesus fala assim, basta ao dia o seu próprio mal, por corolário a gente pode dizer, basta ao dia o seu próprio bem. Não tem só mal. Tem mal e tem que ficar ali, mas ao dia também tem várias coisas boas que nós precisamos aprender a viver e aproveitar, e nem sempre a gente aproveita. E nós começamos falando sobre o tempo, e depois já entramos na relação do tempo, e vimos domingo passado sobre o tempo e os males, e sobre o tempo e as coisas. Vimos que os males precisam ficar lá no passado. Mal, qualquer que seja ele, tem existência temporária. O mal
não é algo que tem existência contínua. Ah, mas o mesmo mal que aconteceu ontem está me acontecendo hoje, porque eu estou com uma enfermidade crônica cujos efeitos se repetem diariamente. Bem, o de hoje é só de hoje. Não é o mal de ontem. Se o mal de ontem não for descartado, ele vai se acumulando até chegar num ponto que a pessoa não consegue conviver com ele. Aí ela entra em depressão. A depressão é quando uma pessoa sofre psicológica e espiritualmente por alguma coisa que passou, que ela não esqueceu. Aí ela sofre. E aquele sofrimento vai puxando a pessoa para o buraco, vai puxando a pessoa para cada vez mais viver mal, viver em sofrimento. O sofrimento físico é algo que nós não temos como evitar. Ele vem e virá sobre as nossas vidas. O sofrimento de alma, de mente, de coração, esse depende da gente, depende de você. E aí nós vamos para o terceiro ponto. O tempo e decisões. Decisão, queridos, sempre é tomada no tempo. Está intimamente relacionada com o tempo. É algo fundamental que eu e você saibamos viver as nossas decisões, arcar com elas e tomá-las continuamente. Para tomar decisões, eu preciso saber disso. Eu vou tomar uma decisão na hora certa. Se eu não tomar na hora certa, eu vou perder o tempo, ou vou passar do tempo. O que não quer dizer que eu não posso tomá-la no tempo seguinte. Mas o melhor jeito de tomar decisão é tomar no tempo certo. Para isso, eu falei o domingo passado, ou retrasado, que nós precisamos de um negocinho chamado discernimento. Discernimento é quando alguém acha o radical. Né? Toda palavra, nós que gostamos de português, nós sabemos que toda palavra tem um radical. Não é isso mesmo, professor? O radical é o cerne da palavra, que aqui coincide com a palavra discernimento. O cerne é o miolo. É a essência. É aquilo que dá sentido. Toda palavra tem o seu radical, o seu cerne, que dá a existência real à palavra, ao significado. No caso do discernimento, né, que coincidiu o meu exemplo, é quando eu descubro a essência das coisas. Quando eu descubro a parte mais importante. A pessoa que tem discernimento vai descobrir aquilo que é mais importante nas coisas com as quais ela trata, quaisquer que sejam elas. Por isso a palavra de Deus diz que nós precisamos de ter discernimento. Para a gente não ficar cuidando e dando mais importância ao que é periférico, superficial, e deixar de dar importância verdadeira e genuína ao que é essencial. Isso é discernimento. No caso do tempo, eu preciso ter discernimento certo para decidir. Alguém conhece um texto bíblico excelente que fala sobre decisão no tempo? Lembra aí? Eu ia falar lembra de cabeça, mas a gente só pode lembrar de cabeça, né? Pode lembrar de pé, né?
Se bem que se ficar em português eu já fiz letras, não formei, mas eu já fiz letras. O português é maravilhoso, né? Dá para lembrar de pé também. Eclesiastes 3. Muito bem, Marcela, abre aí. Foi cirúrgica. Eclesiastes 3, 1 a 10. Abre lá. Você lê para a gente, pastor? Eclesiastes 3, 1 a 10. Pode ler? Espera um segundo aí. Pode ler. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Aí, ó, tá vendo? Tem hora que você tem que tirar as coisas do armário e trazer para o bazar. De jogar fora, não é tempo de guardar, né? Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. 11 agora. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Isso. Irmãos, esse texto é um texto fantástico. Ele começa dizendo que a vida do homem se limita entre tempo de nascer e tempo de morrer. Não é assim que começa o texto? Há um tempo para cada coisa, há tempo de nascer e tempo de morrer. Estas duas coisas você não tem participação nelas. Você não escolhe nascer e você não escolhe morrer. É o Senhor que controla estas duas coisas. O que acontece aqui dentro é a gente que controla. Nós que estamos aqui nessa sala. As crianças que estão naquela sala lá em cima estão no processo de aprender o controle. Uma sala eles já sabem praticamente tudo, mas não sabem tudo. Outra, eles não sabem nada ainda. Eles estão no processo que vai dar a eles condição de tomar decisões no tempo. O que esse texto está dizendo é que a forma como Deus construiu as coisas é o que a gente já vem falando, segue um tempo linear. E em cada momento irão acontecer coisas diferentes. A nossa vida está longe de ser uma estática, de ser uma rotina sem graça. Se tem uma coisa que a nossa vida é super diferente. Cada hora tem uma coisa diferente. Tem hora que está tudo bem, alegre, tem hora que tem uma briga violenta com a mulher e com o marido. Quer coisa mais diferente? O tempo todo tem novidades. Tem hora que você está todo mundo com saúde, tem hora que está todo mundo doente. Tem hora que você está sobrando dinheiro para viajar, tem hora que não tem dinheiro para comprar o essencial. Então, nessa escala do tempo, tem coisas acontecendo. Isso acontece pela forma extremamente inteligente como o Criador construiu a história.
sempre nova, sempre com possibilidades. E a maior razão de haver possibilidades é que nós somos co-criadores. Porque o Senhor criou a existência e criou seres criativos que estão criando o tempo todo. Agora, para a gente criar, a gente precisa decidir. Se você não decidir, você não vai criar absolutamente nada. Você vai sofrer os efeitos das decisões dos outros. Você vai viver de forma passiva. Mas o Senhor não fez você e a mim para sermos passivos. Ele nos fez para sermos co-criadores, para participarmos com Ele, para fazermos as coisas acontecerem. Eu falei com os médicos ontem sobre a história de Zaqueu. A gente lê a história de Zaqueu como uma história de teatro. Que legal, aconteceu assim, daquele jeito. Só que naquela história, para acontecer, Jesus teve que ser ativo. Tem uma série de fatores completamente inesperados, totalmente desconjuntados, criados pelo momento, e que se Jesus não tomar uma iniciativa, não criar, não tem um resultado tão maravilhoso. Zaqueu ouviu falar que tem um profeta novo passando, todo mundo está vendo, ele não consegue enxergar, ele sobe na árvore, homem velho, já na árvore, só para ver Jesus, e Jesus resolveu parar e teve discernimento. O Espírito Santo falou com ele alguma coisa, e ele ouviu. E na hora certinha, na hora que Zaqueu está com o coração apertado, deve estar com problema de relacionamento, acusado, desprezado pelos outros, Zaqueu está querendo mudar. Ele quer mudar. Mas se Jesus não fala, hoje eu vou na sua casa, talvez não tenha uma mudança. Talvez não tenha uma transformação. Ele é co-criador, é o que eu e você somos. Então, quando nós agimos assim, nós geramos uma situação ativa que é capaz de gerar mudança na vida dos outros. Na sua e na dos outros. Mas para haver mudança, tem que tomar uma decisão. Eu mandei um WhatsApp aí durante 5 dias sobre decisão. Na realidade, eu mandei sobre a indecisão. Porque muita gente não decide. Fica enrolando, fica enrolando, fica enrolando. Fica enrolando. E a gente não pode ficar enrolando, né? A gente tem que decidir. É isso que se espera de nós. Bem, o que eu preciso então para decidir no tempo certo? Vou botar com letra. A. Eu preciso conhecer a verdade. Semana o Bolsonaro foi no Roda Viva, e quando terminou lá o Roda Viva, o entrevistador fez algumas perguntas para ele, e fez a seguinte pergunta, uma frase, ele falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que está lá em João 8:32. Se eu quiser decidir sempre certo, eu preciso decidir pela verdade. Na realidade, esse não é um conceito exclusivo de Jesus. Aquele filósofo, como é que chama aquele filósofo grego das 3 peneiras da língua? Sócrates. Sócrates disse o seguinte, que quando você for responder principalmente, né, você está numa discussão, vai responder, mas mesmo numa conversa, tudo que você for falar tem que passar em 3 peneiras. A primeira peneira, ele disse, é da verdade. Só saia da sua boca o que for verdadeiro. Então, a verdade, a segunda peneira, para quem não sabe, é a peneira da necessidade. Então, é verdadeiro, eu falo. Não é verdadeiro, eu não falo.
A segunda é a da necessidade. Eu falo porque tem necessidade. Se não tiver, cuidado, não fala muito não. Lá em Minas tem um ditado que chama assim, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Tem aqui em São Paulo também? Ah, esse nós conhecemos, né? Esse é compartilhado. Porque é uma verdade universal. Fala demais, toma patada. Logo cedo. É isso que significa o ditado. Então, verdade, necessidade. Não, eu tenho que falar. Terceira peneira é a peneira da bondade. Quanto mais bondosa, amiga for minha palavra, melhor é. Para tomar decisão tem que ser verdade. Se você não conhece a verdade ou não conhece a verdade toda, evite tomar a decisão. Veja bem, quando você não toma decisão, já é uma decisão. Você está decidindo pelo não. Isso nos remete a Mateus 5,37. Mateus 5,37. Sabe o que tem lá? Pode ler, quem achou. Seja o seu sim, 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 e o seu não, não. O que passar disso vem do diabo. Ele está dizendo, eu tenho que tomar decisão. Eu tenho que ter postura. Eu tenho que ter posição. Já é uma grande vantagem as pessoas terem posição, porque muitos não têm. E muitas vezes as pessoas não conhecem a verdade e não têm posição por causa disso. Então é ótimo você ter posição. E a sua posição às vezes é sim e às vezes é não. Não é uma decisão contrária e a gente tem que tomar. Mas quando eu sei a verdade, eu sempre vou decidir pelo que é certo. E a verdade, irmãos, dá pra gente segurança, solidez. Eu estou firme quando eu sei a verdade. Quem decide pela verdade nunca vai perder, nunca. Não quer dizer que ele não vá sofrer com a decisão tomada. Tem situação que mesmo que a gente decida pela verdade, a gente vai sofrer. Os nossos irmãos do passado foram perseguidos porque decidiram não negar a Cristo. Eles decidiram pela verdade. E decidir pela verdade, às vezes é perseguição. Às vezes é sofrimento. Seja fora, seja dentro de casa. Mas quem decide pela verdade está do lado de Deus. Não negocia. Então, no tempo, eu preciso decidir pela verdade. Agora, olha que interessante. Conhecer a verdade leva tempo. Então tem coisa que você tem que estudar para conhecer. Se você não estudar, você não vai conhecer. Bem, vamos dar alguns exemplos. Nós não separamos da nossa esposa do nosso marido porque nós conhecemos a verdade. E mesmo que o casamento tenha crises e fique complicado, a verdade diz assim, casou, não separe o homem. Porque o nosso Deus, quando casa alguém, casa e os une para sempre. E ele diz, eu odeio o divórcio. Ah, então eu agora tenho que viver mal, porque nosso casamento não está bem? Não, precisa sentar o casal e encontrar o melhor caminho dentro da verdade para viver bem. Mas ele tem uma verdade. E olha que interessante, irmãos. Vamos ver aqui, quem casou jovem? Quem casou jovem? Rose, quantos anos você casou? 19. Tamir, 19. Alguém casou com menos de 19? Não, né? Beleza. Então, são as mais jovens que casaram. Algum rapaz está aqui, casou com 19? Quem casou? Homem? Não? Menos de 19? Não. Então são as mais novas. Essa decisão foi para a vida toda? Tamie e Rose. Então, irmãos, nós estamos aptos a tomarmos decisões para a vida toda. Olha que interessante. Quem está apto?
uma jovem de 19 anos. Um jovem, outro dia eu casei um casalzinho aqui, a menina tinha 17 e o rapaz tinha 19. Eles não eram da igreja. Um outro você foi comigo, né, Tê? Novinhos. Eu caso muita gente que não é da igreja. E as pessoas estão aptas a tomarem decisões para a vida toda e assumirem compromisso. Hoje nós vivemos uma época, eu vou pregar hoje à noite e vou falar sobre isso, muito fraca. O povo é muito fraco. Ah, eles não têm condição. Como não tem condição? Casei esse ano, um casalzinho. E falei com eles, é para a vida toda? Eu falei, é para a vida toda, pastor. Nós nunca vamos separar. E eles têm que falar assim mesmo, porque eles só têm o hoje, e hoje eles não vão separar. Qualquer decisão o ser humano pode tomar, com todas as consequências, não importa o tamanho das consequências. Por isso que nós, pais, temos que preparar os nossos filhos para serem adultos. Preciso dar essa palestra de novo aqui. O pai e a mãe têm que preparar o filho, a filha, para serem adultos. E com quantos anos uma pessoa é adulta? 18. Com 18 anos, os nossos filhos têm que ser capazes de tomar todas as decisões para a vida deles. Todas. Talvez eles não precisem de tomar sozinhos, mas e se eles ficarem sem vocês? Aí o pai e a mãe no século 21 criam o filho assim, não, meu filho não pode, meu filho não pode, meu filho for, o bicho papão vai pegar ele. Aí tem menino, menina de 18, 19 anos que não consegue sair de casa sozinho para ir numa reunião da igreja. E não consegue não é só porque ele não consegue, é porque o pai e a mãe criaram ele para não conseguir. É assim, eu estou brincando? Bem, eu não cresci assim. Eu tenho certeza que a turma mais velha não cresceu assim, não. Eles tinham que se virar. Desde que você mora sozinho, desde quanto, Murilo? Desde 16 anos, Murilo mora sozinho. Só que o tempo hoje está mudando e nós não queremos expor os nossos filhos à tomada de decisões. Está errado, irmãos. Nós temos que expor sim e treiná-los para tomarem decisões, porque a melhor coisa que eles podem fazer é tomar decisões e assumir as consequências das suas próprias decisões. Quanto mais eu e você postergarmos isso, nós vamos piorar a autonomia deles. E está errado. Eu vou dar essa palestra de novo, é boa essa palestra, para pais, preparando meu filho para ser um adulto. Vou marcar e agendar. O fato é, eu preciso conhecer a verdade. Agora nós vamos votar. Ontem eu ouvi um outro cientista político, eu escuto a CBN no carro. Então eu entro no carro, eu escuto, né? Eu saio do carro e eu paro de escutar. Aí de manhã eu fui pro churrasco lá, pro encontro, e escutei um cientista político fantástico falando. De tarde eu entrei no carro e tal, escutei o outro falando. E ele disse o seguinte, falou assim, ó, o cidadão brasileiro é ativo no processo político uma vez só. Depois ele não é mais ativo. Depois ele sofre. Quando ele é ativo, ele é 100% ativo e definidor das circunstâncias. Ele vai lá e escolhe, e ele tem poder de não escolher e não colocar. Depois que passou esse dia, ele vai sofrer. Para ele mudar o status quo do que aconteceu naquele dia, ele tem que fazer muita coisa, que no dia ele faz, marcando. O cara falou isso ontem à tarde. Agora, se eu vou votar, eu preciso conhecer. No mínimo, irmãos, o mínimo que você faz é conhecer o partido e o candidato que você vai votar. O mínimo. Esse investimento você está fazendo em quem? Em você. Ah, eu vou votar no fulano porque eu gosto dele, eu simpatizo. Não, vai estudar, conheça. Nós vamos votar agora na eleição para presidente, né? Algum de vocês tem a pretensão de até o dia 7 de outubro
encontrar pessoalmente com algum presidenciável. A gente não vai encontrar com os caras. Então você tem que escolher a distância. Você tem que estudar sobre ele ou sobre ela, pesquisar o partido, ver o que o partido já fez ou não fez, pesquisar pessoas. Agora, você também vai votar para deputado. Não vai votar para deputado? E normalmente o deputado é da região. Se você quiser, se você não conhece, fala assim, ô pastor, eu não conheço, você conhece? Eu conheço alguns candidatos. Essa hora, eu que sou pastor, a turma vem aqui. Vem aqui e oferece coisas para a igreja. Antigamente oferecia para mim. Agora ninguém mais faz isso. Mas oferece para a igreja. Quando a pessoa oferece qualquer coisa, eu já corto na hora. E falo assim, não vou votar em você. Porque eu não penso assim. Mas eu conheço gente que, se você quiser, você fala assim, pastor, me passa o WhatsApp aí de uns 2, 3 candidatos. Eu passo para você. Aí sabe o que você faz? Você fala assim, ô candidato, o pastor Samuel me passou seu WhatsApp, eu gostaria de conversar com o senhor. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te atender. Agora, passa a eleição e pede para falar com ele outra vez. Né? Passa a eleição. Agora é a hora que você é protagonista. Ele precisa de você. Ele vem até você. Ah, mas eu sou só um Zé Mané. Ele vai, porque um voto é importantíssimo. Porque se ele te atender e você gostar, o que você vai fazer? Falar para outra pessoa, esse aqui eu conheço. É assim que eu voto, nesses cargos mais baixos. Eu só voto em quem eu conheço. Em quem eu tenho telefone. Porque eu cobro da pessoa. Eu faço isso. Essa é uma atitude que você pode fazer sem ser pastor. Você só precisa conhecer e gastar tempo. A atitude é sua. Conhecer a verdade, irmãos, é isso. Não é só ler a Bíblia. Ah, mas se eu ler a Bíblia eu conheço a verdade. Sim, você conhece a verdade para tomar decisões morais. Você conhece a verdade para ser dirigido pelo Espírito Santo. Você conhece a verdade para saber o que é reto sobre muitas coisas. Mas você não conhece a verdade sobre tudo lendo só a Bíblia. Conhece? Não. Né? Nós temos aqui cirurgiões. Quando vocês vão operar, aí vocês leem só a Bíblia. Vocês vão para o congresso ler a Bíblia. Não, eles têm que conhecer as mais novas técnicas sobre aquela cirurgia. Porque a Bíblia não é um livro de verdade sobre todas as coisas. A Bíblia é um livro de princípios verdadeiros que nos capacita a agir corretamente em todas as coisas. Mas para que eu domine, eu preciso conhecer. Se você tiver que decidir, conheça a verdade. Seja uma coisa complexa, como uma eleição, como um casamento, seja uma decisão do dia a dia, que não precisa ser tão complexa. Quando um filho adolescente chega para o pai e para a mãe, eu posso ir dormir na casa do fulano? Aí o que você precisa saber é a verdade. Quem é o fulano? Quem são os pais? Como é que você vai e como é que você volta? Porque normalmente quando pede, no pedido, posso ir dormir, já está incluído o traslado. Aí você já fala assim, tá bom, como é que você vai e como é que você volta? Porque é você que é o seu projeto. Então as decisões simples do dia a dia, também eu preciso conhecer. Quando eu decidi, presta atenção, quando eu decidi pela verdade, eu vou ter Deus do meu lado. Não quer dizer que vai ser tranquilo, mas eu vou ter Deus do meu lado. Eu preciso conhecer a verdade. B, eu vou resumir, eu preciso ter coragem. Decidir é coragem. Tem que tomar decisão. Para casar, vocês vão casar algum dia? Precisa decidir, né? Senão vai namorar 15 anos. Quer dizer, o casal
Decidiu, ele precisa planejar, ele precisa ter um alvo, precisa ter coragem. Precisa ter coragem para mudar de cidade. Precisa ter coragem para mudar de profissão. Para mudar de curso. Para fazer uma dieta. Não precisa ter coragem para fazer? Fazer um ano de dieta. Nós precisamos de ter coragem. E a coragem me faz falar sim e me faz falar não. Normalmente, irmãos, nós somos mais benquistos e aceitos quando a gente fala sim. Posso? Sim. Posso? Não, não pode. Aí a pessoa que recebe um não, via de regra, ela fecha a cara. Porque nós estamos vivendo uma época que a gente tem que só receber sim. E não é verdade, irmão. Se tem uma coisa que a gente recebe na vida inteira, desde criança, é não. Não, não, não e não. Então nós precisamos ter coragem para falar o sim e ter coragem para falar o não. Deus tem. A Tereza gosta muito de um texto, ela até quando conta, fala meio dramaticamente, é muito engraçado, que Moisés chegou para o Senhor e falou: Senhor, deixa eu entrar na terra prometida. O Senhor falou: não. Senhor, deixa eu entrar na terra prometida. Ele falou: não. Senhor, posso entrar na terra prometida? Aí Deus falou assim: não me fales mais nisso. Não é assim que ele fala? Não me fales mais nisso. Porque Deus e Moisés eram muito amigos. Deus tinha intimidade de perder a paciência com Moisés. Senhor, Moisés, chega. Cansei dessa ladainha, eu não vou deixar. É minha resposta definitiva. Não vou abrir essa porta. Ah, Moisés falou: então tá bom. Se Deus perdeu a paciência, é melhor ficar quieto agora. Né? Mas o Senhor faz assim comigo e com você. Irmão, se Deus diz não para Moisés, que foi um tipo de Jesus, suscitarei um profeta semelhante a esse. Ele não vai falar não para a gente? Ah, me poupe, né? Não vai ser pouco não, vai falar muito não. Porque a gente precisa ter coragem de falar não como Deus tem. Conheça, tenha coragem e para decidir no tempo, assuma as consequências. Então veja bem, aqui está a linha do tempo entre o nascimento e a morte. Tomei uma decisão hoje, dia 5 de agosto. A minha decisão vai ter consequência. Pode ter uma consequência imediata no tempo, pode ter uma consequência a curto, médio e longo prazo, mas ela tem consequência. Não existe decisão que não tenha consequência. O que eu não posso fazer é assumir a consequência hoje. Senão eu vou sofrer. Isso chama ansiedade, é diferente de depressão. Depressão eu sempre sofro pelo que passou. Ansiedade eu sempre sofro pelo que não chegou. Eu só decidi, mas vai ter consequência? Vai. E eu vou assumir a consequência ao longo do prazo. Nós vamos abrir o segundo solar. Marcamos para outubro. Nós não temos dinheiro para manter o segundo solar. Eu só sei que a gente tem que abrir, porque a população de rua de Ribeirão Preto aumentou 8 vezes. Quando nós abrimos, cadê o pastor? Quando nós abrimos o primeiro solar, a população de rua, 4 anos atrás, a população de rua da nossa cidade girava em torno de 1.200 pessoas. Saiu no jornal dessa semana. População de rua hoje está em 3.800 pessoas. Eu estava dando até essa semana a estatística de 2.000 pessoas. 8 vezes não é em relação à abertura do solar, não. É da estatística que eles fizeram lá. 3.800 pessoas morando na rua. Irmãos, nós atendemos 12 por tratamento. Uma média de 40 por ano. Porque tem 2 tratamentos e mais
saídas e entradas. O alvo que Deus colocou no meu coração é abrir 6 solares. Porque esse tratamento tem uma eficácia muito grande. Vamos botar 40 pessoas de média. Podemos deixar? 4 vezes 6, 240 pessoas. Olha o déficit. Casa de ressocialização para moradoras de rua não existe. Não existe do padrão do solar. A gente tem que abrir. Vem umas moradoras de rua aí que a gente fica consternado. Porque para elas nem tem opção. Tem uma que vem toda arrumadinha, veio tomar banho. Essa semana ela veio também de novo. Uma pessoa que precisa do investimento. Mas quem faz esse investimento? Manda para o poder público. Então nós precisamos de fazer isso no tempo. Então quando a gente decide, a gente assume a consequência. Então nós decidimos abrir em outubro. Aqui está outubro. Eu tenho esse período para juntar o dinheiro. 25 mil reais. E isso traz um peso de planejamento, de procura, de definição. É assim para qualquer pessoa. Você decide fazer uma pós-graduação, ou fazer o vestibular, ou procurar trabalho. Você decide hoje e tem consequência. Então nós precisamos aprender que essa é a vida. Por isso que diz o texto de Eclesiastes: há tempo para todas as coisas. E você precisa aprender a viver com esse tempo das suas decisões e das consequências que elas trazem. Vou dar o exemplo da Tereza de novo. O ano passado ela foi convidada para ser vice-diretora da escola. Ela conversou comigo, eu falei: uai, Tê, então aceita, se for o que você quer. Eu te dou o apoio. Ela decidiu. Aí a decisão que ela tomou para ser vice-diretora implicava que ela tinha que dobrar. Ela dava aula só de manhã. E ela gostava de dar aula só de manhã. Ela não queria dar aula à tarde. Mas se ela não desse aula à tarde, ela não podia ser vice-diretora. Eu acho que vai ser bom ser vice-diretora, vai ajudar financeiramente, não sai da sala de aula. Assumiu uma classe à tarde. A diretora aposentou, aí entrou o novo diretor, a vice que ia aposentar desistiu. Não combinou e não fez. Ó, vamos combinar? Vamos. Beleza? Aí ela não cumpriu. Tereza está dando aula 2 expedientes. Já deu o semestre inteiro e já começou agosto dando aula. Uma decisão tomada aqui atrás trouxe as consequências. E não foi a consequência que ela esperava, ela planejava outra. Isso acontece quase todo dia na sua vida e na minha vida. E nós temos que saber trabalhar com essas consequências. Não adianta eu ficar hoje murmurando. Ai, dia, ai, hora, por que eu fui tomar a decisão? Você já tomou. Agora você carrega a consequência. E a consequência do dia é a consequência da decisão que você tomou lá atrás. Não adianta ficar se arrependendo. Você já arrependeu 10 meses de uma decisão que tomou e não devia ter tomado? Para com isso. Isso é não viver bem. É não esquecer das coisas que ficaram para trás. No dia que você tomou a decisão, foi uma benção. A consequência você tem que carregar. Agora, se você carrega o mal que a consequência traz hoje, e mais o peso de ter decidido, ai, se eu tivesse decidido diferente, você está aumentando o seu próprio sofrimento, não esquece das coisas e não caminha para frente. Falta-lhe discernimento, você não vai ouvir o que Deus quer fazer através de você. Então, decisão é isso. Eu conheço a verdade, eu tenho coragem e eu assumo as consequências. Sempre. Tem decisão que você vai tomar hoje, esperando que a resposta certa saia amanhã. A resposta vai sair daí 10 anos. É assim que funciona uma vida onde a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E a melhor vida é a que a gente não sabe. A
A vida é uma maravilha. O amanhã é uma novidade. A gente pode fazer o que a gente quiser, desde que esteja dentro da verdade. Aí a gente tem possibilidades infinitas de fazer cada dia um dia melhor, um dia mais agradável. E o dia agradável é quando eu decidi. Então, terminando essa questão da decisão. A melhor decisão que você toma depois de aceitar a Cristo como Salvador, qual é? Na sua opinião. Casar. O quê? Obedecer. Você decide casar e aí você vai obedecer. Você não pode só decidir casar. Sabe qual a melhor decisão que você faz? Toma, viver bem. É você que vive bem. Casado ou não. Melhor viver bem do que ter razão. Mas essa frase é boa, eu gosto dela, mas ela não é 100%. Né? Mas eu gosto dela. Quando você só tem males, é boa. Mas viver bem é uma decisão que você toma. Eu vou viver bem. É a verdade. Vou viver bem. Vai sofrer? Vou sofrer. Estou enfermo? Estou enfermo. Estou no lugar que eu não quero. Estou com problema relacional. Mas eu vou viver bem. O Senhor vai me dar graça. Isso tem a ver com o tempo. É você que decide. Você vai viver bem hoje. Hoje é domingo, dia 5. Você vai viver bem hoje? Depende de quem você viver bem. Se eu chegar em casa, o pé chegar em casa e a Cris estiver de cara feia, não dá para viver bem. Lógico que dá. Não é porque uma pessoa resolve viver mal, mesmo que seja esposa, marido, filho, pai, você tem que viver mal. É você que decide viver bem, apesar de. Porque para viver bem, você precisa estar bem no seu coração. Por isso que eu coloquei Jesus antes. Jesus ajuda a gente a ficar bem. Você não precisa que as coisas deem todas certas. Eu estou planejando trabalhar, levantar dinheiro para montar solar com o meio ambiente. Criei um projeto chamado Usina de Reciclagem do Resíduo da Construção Civil. Tem 5 anos que eu estou trabalhando com esse negócio. Aí esse ano o negócio engatou uma primeira, começou a ir, falei, esse ano sai esse negócio. Aí quando estava caminhando, começou o processo eleitoral. A usina vai funcionar na Fundação Casa. O benefício maior da usina não é nem só o meio ambiente, é ser dentro da Fundação Casa. Aí o governador Alckmin saiu para ser presidente, entrou o França, que é de um partido, e ele simplesmente fechou a porta para qualquer tipo de ação, projeto, com um partido que não é da base. E eu preciso da prefeitura para fazer isso, que é de partido rival. Então hoje o governador do estado é rival do prefeito da nossa cidade. Olha que maluquice. Por isso que a gente tem que mudar, irmãos. Os partidos mandam no Brasil. Isso não é por causa da política, é por causa do partidarismo. O partido não tinha nada que intrometer na gestão do estado e na gestão do município. Chama-se executivo. Mas como hoje o nosso sistema faz com que o partido seja comandado por gente que está no executivo, confundiu a vida da nação. Então, quem manda no Brasil é o partido. Se o partido falar para o prefeito assim, você não pode fazer isso, o prefeito não faz. Olha que loucura. Só que o partido é legislativo fora da legislatura. Quando começar a legislatura, ele só tem um princípio. Aquele cidadão tinha que ser independente, mas não é também. Só que aqui nós temos um negócio que no Exército a gente falava muito, chama-se promiscuidade. No Exército a gente falava assim, tem promiscuidade
do sargento com o soldado. Não pode ter promiscuidade, não tem nada a ver com a questão erótica. Promiscuidade é quando a pessoa está numa posição e desce muito e de repente ela age como se ela estivesse nessa posição, ela perde a autoridade. Então nós ensinamos isso no exército, que você não pode ter promiscuidade, é o que acontece na política. O legislativo tem promiscuidade com o executivo e tem promiscuidade com o judiciário. Afinal de contas, quem indica o juiz do Supremo Tribunal? Quando a gente tem uma filosofia no presidente, ele indica juiz com tendência de esquerda. Quando tem outra filosofia, ele indica juiz com tendência de direita. E aí, o Tribunal Superior, que tinha que ser imparcial, é governado pelo quê? Pelo partido. Essa promiscuidade dominou a nossa nação. E aí a gente nunca tem a verdade como fiel da balança. Não interessa a verdade. Não interessa para a justiça. Não interessa para o governo. E aí, eu que estava super animado, me ligou o diretor da Fundação Castro e falou: ô pastor, é o seguinte, cessou a usina esse ano. Só ano que vem, e olhe lá, depende de quem ganhar. Bem, foi uma decisão que eu tomei aqui. Já investi, né, Tereza? Tempo, investi dinheiro. Já visitei 6 usinas no estado. Hoje eu manjo de reciclagem. Não é minha área, mas eu conheço esse trem de reciclagem, né, Edelson? Carrego o Edelson. Um dia eu levei a Tereza para conhecer a usina. Nós conhecemos. Mas a porta fechou, não adianta eu gastar um neurônio com usina esse semestre. Não adianta. Se eu for gastar com usina, eu vou perder tempo. Então eu engavetei, está lá na gaveta. Quer nem saber. Aí eu volto de férias, uma pessoa chega e fala: olha, pastor, eu quero propor uma coisa aqui para você, um projeto completamente novo. Ninguém pode propor essas coisas para mim, que eu não gosto que propõe para mim. Mas falou: eu quero te propor um projeto novo. É novo, é uma coisa completamente diferente. A gente não esperava que, se eu tivesse mexendo com usina, eu não tinha condição de mexer. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou estudando a verdade, estudando as possibilidades, o recurso financeiro, quem vai pôr o recurso, quem vai trabalhar, para decidir se há condições de mexer com esse projeto novo. É assim que funciona a decisão na minha vida e na sua vida. Aquilo que o Senhor fechou a porta, que Ele falou: não me fales mais nisso. Não mexe, não mexe. Esquece. Esquecendo-me das coisas, ficou lá atrás. Não mexe. Vê o que Deus está colocando na sua frente. E o Senhor está trazendo. O Senhor é esse que mostra o tempo. É tempo de quê? Só que se você não for ativo, você não cumpre as coisas. Beleza? Quantas horas? 11h30? Vamos para mais um assunto. Ninguém quer falar alguma coisa? Perguntas? Não perguntas? Uma bênção quando não tem perguntas. Precisamos de conhecer a situação do tempo e mudança de caráter. Tempo e mudança. Irmãos, nós precisamos entender que nós mudamos. O tempo faz com que a gente seja altamente transformado. E a gente não pode ter medo de mudar. Não pode ter medo de mudar. Você tem que aprender a mudar. Se você não aprender a mudar, você fica com aquela famosa síndrome de Gabriela. Daquela música: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não vai. Essa síndrome é mentirosa, porque ninguém consegue ficar imune às mudanças. Então você precisa aprender a mudar. Tem um artigo aí na nossa declaração de fé no boletim, não sei se é o 6 ou o 7, lá no final dele, diz assim: uma igreja que não tem medo de mudanças. A gente está precisando de mudar. Precisamos de ouvir o Espírito Santo, saber o que Deus quer de nós. Mas nós precisamos estar preparados para a mudança. E a mudança
é fruto do tempo. É isso que acontece na minha vida e na sua vida. O tempo vai passando e a gente precisa aprender a mudar. As circunstâncias são vivas. Os filhos são pequenos. Rapidinho o filho cresce. A Marina estava falando ontem que a Liede já consegue ficar sozinha na classe. É uma mudança. Que os pais precisam saber. Os pais precisam acompanhar os filhos e tem hora que precisa deixar mesmo, senão ele não vai para lugar nenhum mais. E estas mudanças vão dando para a gente ou liberdade, ou aprisionamento, ou circunstância que me deixa limitado. E eu preciso então, dentro do tempo, mudar. Eclesiastes 3, 1 a 10. É isso que fala o texto. Ele fala de decisão e fala de mudança. Tem hora que eu vou abraçar e tem hora que eu não vou abraçar. Tem hora que eu vou costurar e tem hora que eu vou rasgar. Eu acho, tá, irmãos? Eu não sei. Eu acho que isso aí é uma espécie de música. Não parece uma música? Quem é músico aí perto? Não parece uma música? Acho que isso é uma música. E a gente sabe que as músicas, elas são construídas poeticamente. Então, eu não vejo nesse texto uma teologia que o cara ficou pensando para falar. Não, mas é uma música, um poema, para mostrar para a gente que as coisas acontecem com mudança. Tem hora que você tem que ser firme com o seu filho, falar não e não pode abraçar. Tem hora que você tem que ser carinhoso, dar um abraço, dar uns beijos. Não adianta você ser firme e começar a dar beijo. Você confunde o filho. Então esse poema de Eclesiastes 3 mostra que nós temos que saber agir com mudança, com transformação. Saber o que a gente aguenta, o que a gente não aguenta, o que a gente pode, o que a gente não pode, e o que eu tenho que deixar na minha vida, aquilo que eu preciso acrescentar na minha vida. Eu não sei com respeito a vocês, mas eu tenho grande dificuldade de ter um horário fixo por dia, que eu me ajoelho e passo meia hora ali ajoelhado buscando a Deus. É difícil isso. Devia ser o mais fácil para nós. Mas eu não sei se é porque o inimigo ataca e a gente é relapso, mas eu tenho essa dificuldade. Uma mudança ocorre quando você, no caso do caráter, deixa um comportamento inadequado e assume um correto. Se eu mudo o comportamento, eu já tive que mudar o conceito, a verdade. Porque se eu mudar o comportamento sem mudar a verdade, eu sou hipócrita, religioso. Aí eu tenho uma faceta diferente do interior. Mas não é disso que eu estou falando aqui. A gente já cansou de bater nessa tecla. Se eu mudei o comportamento, é porque eu mudei o conceito. Vamos pegar a pessoa que escolheu viver mal, que reclama. Tem pessoas que têm mais tendência a reclamar das coisas. Então ela olha uma circunstância e em vez de ver o lado bom, ela vê o lado ruim, né? Esse copo está meio cheio ou meio vazio? Depende de como você olha as coisas, né? As pessoas que têm tendência a reclamar, olham a falta. As que têm tendência a não reclamar, olha o que tem. Em vez de olhar o que falta, olha o que tem.
Ah, está faltando isso. Não, eu tenho algumas coisas. Eu procuro o ponto positivo em vez de procurar o negativo. Quando eu tenho uma mudança assim, a pessoa que via o lado negativo e de repente ela começa a ver o positivo, ela já mudou um conceito. Agora ela tem que se esforçar para mudar um comportamento. Irmãos, é assim tudo que a gente faz. Então, se você tem, como eu, uma dificuldade de ter um tempo fixo, nós temos que mudar isso. Primeiro eu tenho que ter um conceito que eu tenho que ter um tempo com Deus fixo. Eu e Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, você e Deus. A gente sabe disso. Eu tenho um conceito. Agora eu vou perseguir isso. Eu vou perseguir. Até que eu tenho comportamento. E quando o comportamento acontece, aí sim houve uma mudança. Enquanto não há uma mudança de comportamento, não há uma mudança verdadeira. Ela não corresponde à realidade. Jesus disse assim: pelos seus frutos os conhecereis. Ele está dizendo, se mudou o comportamento, houve uma mudança de fato. E você vai saber. Você vai poder definir, distinguir o que a pessoa é. Então nós precisamos usar o tempo para produzir mudanças. Não precisa levantar a mão. Não, para fazer pergunta pode levantar a mão. Né? Presta o microfone para a Tereza, Carlinhos, faz favor. Veja bem, quantos não conseguem ter esse tempo com Deus? Você tem que pôr um prazo, eu tenho que pôr um prazo. Ó, esse ano eu vou investir nisso, eu vou investir nisso. Porque se eu não investir, se eu não colocar um prazo, eu não vou ter uma avaliação da minha mudança de comportamento. É o mesmo caso da dieta e do regime. Eu passei anos sabendo que eu tinha que emagrecer. Anos. Aí, o Rodrigo indicou lá a médica, eu fui na médica do consultório. A verdade entrou. E houve uma mudança de comportamento. E eu vinha firme no meu comportamento emagrecedor até viajar de férias. Eu viajei de férias. Férias é horrível para quem está fazendo regime e dieta. A gente devia proibir quem está fazendo regime e dieta de entrar de férias. Porque foi horrível. Para o meu regime. Até agora eu não consegui voltar 100%. Então eu preciso de retomar o meu comportamento. Mas esse ano houve uma mudança de comportamento na minha vida. Irmãos, mudança de comportamento que envolve fazer um regime e emagrecer voluntariamente é uma mudança de caráter. Sabia disso? Não é só uma mudança biológica. Ah, não, isso é só biológico, é coisa de nutricionista. Não, é mudança de caráter. Porque implica numa mudança de deixar alguma coisa que faz mal à pessoa. Isso é um valor de caráter. Se eu não tenho o meu tempo com Deus e eu começo a ter fixo, é uma mudança de caráter. Então mudar o caráter, não, o meu caráter não precisa ser mudado quando eu estou certo. É uma coisa que eu tenho que ver todos os dias. Porque todos os dias nós somos apresentados a novidades. Nós estamos buscando um avivamento. Um avivamento é um momento em que o Espírito Santo vem e faz o que ele quer. A gente não sabe o que é isso, irmãos. E se o Espírito Santo quiser que você faça uma coisa que você não está acostumado? E é de verdade, e é do Espírito Santo, vai mudar o seu caráter. Aconteceu isso comigo quando eu aceitei o dom de línguas como alguma coisa de Deus. Eu fui criado numa igreja que o dom de línguas era ensinado como não sendo de Deus. Ou era do diabo, ou era da pessoa. Eu fui criado assim, dentro de uma igreja evangélica. E irmãos, tem igreja evangélica hoje que ensina exatamente isso. Essa heresia. Pois bem, quando eu tinha 16 anos, quantos anos você tem, Marcos? 13. 3 anos a mais que o Marcos, eu estava na Escola Técnica Federal de Minas Gerais, reunido com os
os meus colegas cristãos, no que a gente reunia uma vez por semana para orar e ler a Bíblia, o menino começou a falar em línguas. Ele começou a falar em línguas e para mim aquilo não era de Deus. Eu falei com Deus, falei, Senhor, isso aí não é de Deus. Eu orando silenciosamente e o cara falando em língua estranha, completamente maluca lá. Esse cara está enganando a gente. Tem misericórdia dele. Falei desse jeito. Aí no final da minha oração eu tive uma ousadia. Eu falei, agora Senhor, se for eu que estou errado, me mostra. Às vezes sou eu que estou errado, né? Dei essa humilde oportunidade. Aí quando ele acabou de orar, ele estava ajoelhado do meu lado, ele bateu a mão na minha perna. Pá! E falou assim, Samuel, a Bíblia diz assim, por língua estranha e lábios gaguejantes falará o meu povo. Nó, eu fiquei arrepiada de novo. Imagina como eu fiquei naquela hora. Eu não falei nada com ninguém, falei com o Espírito Santo. Eu falei com o Espírito Santo, o moço estava falando com o Espírito Santo falou com ele. Ele não devia saber por quê. Ele só deve ter ouvido assim, ó, bate na perna dele lá e fala esse versículo para ele. Cara, ele nem falou bate na perna foi por conta dele. Né? Ali mudou um conceito e mudou o meu caráter. Porque eu aprendi que o Espírito Santo faz coisas completamente novas. Não é o homem, não é a igreja que diz para o Espírito que ele pode. Olha que arrogância, irmãos. A igreja dizer para Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Ó, isso aqui o senhor fez no passado, o senhor não pode fazer mais. Me ajuda aí. Quando há um conhecimento novo, muda o caráter. Porque a partir daquele instante eu comecei a procurar coisas novas. O rapaz chamava-se Marco Antônio, da Igreja da Batista da Floresta. Toda vez que eu cruzava com o Marco Antônio, depois desse caso na escola técnica, eu só pensava coisa boa. Falei, vai que ele lê minha mente de novo, né? Falei assim, só não pensava nada de ruim. Né? Depois aí eu ia ficar em maus lençóis. Fala, Tê. O Samuel, eu quero só fazer uma colocação a respeito de mudança, que mudar é algo muito difícil. É muito difícil. E a gente tem que tomar a decisão, como você mesmo falou. A gente toma a decisão. Mas a gente tomou a decisão tomada, o Senhor, Samuel, Ele nos ajuda. A gente pode contar com toda a ajuda mesmo, o poder do Senhor na nossa vida. Que Ele disponibiliza isso para nós. Eu já ouvi um ditado que, como boa mineira, eu gosto muito e guardo, e eu achei esse ditado bem legal. É um ditado que diz assim: pau que nasce torto, cresce torto, morre torto. Existe esse ditado popular, né? O ditado que eu conheço é pau que nasce torto, morre torto. O cresce, o cresce é por minha conta. Cresce. Eu ouvi o cresce também, Cresce. mas deixa pra lá. Eu só conheço nasce torto, morre torto. Samuel, eu aprendi o ditado completo. Você aprendeu só uma parte. Eu sou mais mineira que eu sei. Bom, mas tudo bem, vai. Tudo bem, deixa pra lá. Ó, eu ouvi depois um ditado muito legal, e eu ouvi lá em Meaípe. Lembra quando você foi pregar lá? A pessoa falou assim, em relação à mudança. Ela falou assim, não existe pau que nasce torto, cresce torto, que o carpinteiro de Nazaré não conserte. Eu achei muito lindo isso, sabe? Guardei. Quer dizer, às vezes não, nós temos muitas coisas que a gente precisa mudar e que é difícil. Às vezes a gente toma a decisão e depois, logo à frente, a gente cai ali, naquele ponto. Mas aí a gente toma a decisão de novo. Mas a colocação que eu quero dizer é o seguinte: o Senhor, Samuel, foi uma figura que eu aprendi com você em um sermão, que você pregou e disse que o Senhor, quando ele mandou a história lá do rei, que
que foi procurar o profeta que estava morrendo. O profeta foi procurar o rei que estava morrendo. O Não, profeta não. que estava morrendo foi E procurar o o rei. rei foi procurar ele. Aí o profeta falou, pega o arco. E ele pegou o arco. E o profeta colocou as mãos sobre as mãos do rei. Segundo Então, Reis é 13. Isso, eu achei muito lindo isso, porque mudança, Samuel, é difícil. É difícil a gente tomar a decisão, é difícil a gente ter a determinação, a perseverança. A gente vê isso com os meninos lá do Solar, a luta deles de todo dia. E às vezes quando eu converso com eles, eles falam assim, ô minha irmã, é difícil estar aqui dentro. E é mesmo, é difícil, mudança é difícil. Mas quando eu ouvi esse ditado que diz, não há pau que nasce torto, cresce torto, que o carpinteiro de Nazaré não possa consertar. Eu acho lindo essa confiança, isso que Jesus faz, porque Ele ajuda nas nossas batalhas, Ele ajuda nas nossas decisões. O Senhor nos sustenta, Ele nos ajuda. Então, nessa colocação sua, eu acho muito lindo isso, a gente poder contar com Deus, que disponibiliza tudo para que a gente tenha êxito na nossa mudança. Amém. É muito lindo isso. E a gente olhando, sabe, é aquele versículo que fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E aí a gente vai em frente. Amém. Vai em frente, vai em frente. E o Senhor nos dá a vitória. Amém. Então essa colocação. Glória a Deus. Obrigado. Lembrei. Amém, amados. Vamos orar, que o Senhor nos ajude. Nós estamos relacionando com os males que precisamos deixar para trás, as coisas que precisamos deixar para trás, as decisões que precisamos tomar no tempo certo e assumir as consequências no tempo, e a mudança de caráter. Domingo que vem eu termino vê para mim lá, Daniel, domingo que vem é dia dos pais, costuma ter negócio fica lá, né, senão não vai nem divulgar. Aí não dá para ser domingo que vem, fica para o outro domingo, né? Se tiver aqui o negócio dos pais, para quem não sabe, todo dia das mães e dos pais tem um evento do Ministério Infantil. Aí no dia das mães, as mães têm a aula aqui, o restante lá, e dos pais são os pais. Aí eu termino no outro domingo essa sériezinha aí sobre o tempo. Vamos orar aí enquanto ele pega a informação. Pai querido, ajuda-nos mesmo, com as tuas mãos sobre as nossas, a mudarmos o nosso ser dia a dia. Eu creio que o Senhor é paciente. O Senhor foi paciente com Moisés. 80 anos de trabalho até que ele estivesse pronto para dirigir o povo, ó Deus. Não tem tempo para o Senhor. Pode ser aos 80 mesmo. Mas quando a pessoa se dispõe, o Senhor a usa. Paulo foi tão mudado, não só quando ele se converteu, mas ele foi sendo transformado dia a dia. A gente lê as cartas e vê a diferença do caráter dele numa carta para outra. De forma que mudar faz parte das nossas vidas. E precisamos aprender mesmo a esquecer as coisas que ficaram para trás. Meu Deus, se alguém aqui traz mágoa do outro, mágoa do filho, do pai, da esposa, do marido, mágoa, ó Deus, de alguém do trabalho, que o Senhor hoje mostre para esse irmão, essa irmã, que isso precisa ficar para trás, que isso não pode ser guardado, que as coisas têm que ficar no tempo, e a gente precisa viver o melhor do tempo hoje, para a glória do teu nome. Que hoje seja o melhor dia da nossa vida. Domingo santo, almoço agora com a família, à tarde, ó Deus, um tempo gostoso, à noite nós vamos nos reunir para te adorar e te bendizer. E o Senhor descerá sobre a sua igreja e nos envolverá com a tua glória. Bendito seja o teu nome, leva-nos em paz. Neste instante eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, chegou a informação.
Bom dia, irmãos. Domingo que vem é o Dia dos Pais, então nós teremos o nosso café da manhã com os pais. Vai ser um momento bem gostoso. Os filhos, as crianças ficam com os pais. Não é só pai de criança, tá bom? Pai de gente grande também pode ficar e de adolescente também, tá? Para todos os pais da igreja participarem, tá bom? Bom domingo. Dá um abraço quem está